Nós temos uma abordagem, divulgamos uma abordagem de tratamento integral da criança autista, que a utilização de várias estratégias, tentando ter um maior resultado de uma patologia que a medicina oficial não faz muita coisa além de dar remédios psicotrópicos e encaminhar para a terapia. Nós não negamos o valor da terapia, muito importante, da hiperestimulação e de todo o procedimento terapêutico para a recuperação do cérebro. No entanto, nós como médicos temos que fazer a nossa parte, que é tratar as comorbidades, tratar toda a criança como um todo. Então, nós temos tido muito bons resultados com o uso desse tratamento integral da criança autista, fazendo esse tratamento. Normalmente a gente divide em 3 etapas. A primeira etapa é de melhorar a saúde geral da criança, fazendo uma orientação dietética, tratando o intestino, melhorando, tirando os alimentos alergênicos, os alimentos que têm uma piora desse processo inflamatório que muitas das crianças autistas têm, melhorando o sono com o uso de melatonina, melhorando todos os problemas gastrointestinais, que são muito mais frequentes na criança autista do que na criança normal. Depois dessa primeira abordagem, a gente faz o uso de tratamentos anti-inflamatórios e neuromoduladores, como o uso do CBD, que cada vez mais nós temos tido um resultado muito importante, né? O uso de extratos fitoterápicos, o uso de tratamentos que têm uma ação anti-inflamatória e neuromoduladora. E por último, nós temos terapias experimentais que podem ser utilizadas também com algum resultado, como o ozônio, como o REAC, como outras terapias que têm se mostrado cada vez mais algum resultado nessas crianças. Respondendo então à pergunta, as respostas que a gente tem tido na prática e na clínica são bastante impressionantes em uma série de casos. Claro que autismo não é uma única causa, é autismos, tem várias causas. Então tem crianças com maior resultado e crianças com menor resultado, mas sempre temos conseguido ajudar essas crianças autistas e com melhora, uma resposta importante do quadro. E hoje em dia nós já temos vários cursos para esse tratamento integral, ou tratamento biomédico, como é chamado, em que complementa todas as propostas terapêuticas, né? E a soma dessas terapias dá um resultado muito maior. E temos resultados muito felizes e resultados não tão felizes, como um pouco tudo em medicina, mas o grau de resposta que a gente tem com esse tratamento tem sido cada vez melhor e podendo ajudar cada vez um número maior de pessoas. O uso do ômega 3, primeira indicação já bem estabelecida na literatura médica é o uso preventivo em doenças cardiovasculares, que a gente define como prevenção primária. Então, está indicado que o ômega 3 ele é um nutriente essencial que tem que ser ou ingerido pela alimentação ou com uso de suplementos. O corpo não é capaz de produzir ômega 3. Então, é sempre importante o uso ou através da alimentação, que são basicamente através de uma dieta em que inclua pelo menos 3 refeições de peixes de águas frias por semana. Aí você, da alimentação, vai conseguir ter a quantidade de ômega 3 necessária, né? Caso o paciente não tenha o hábito de comer peixe ou mora longe do mar e do interior do Brasil, e que só tem peixes de água doce ou peixes que têm uma quantidade muito baixa de ômega 3, está sempre indicado o uso de suplementos, né? Então a própria Associação Americana de Cardiologia já indica o uso de 1 grama de ômega 3 de rotina como prevenção. Vários trabalhos mostram uma redução de 20 a 30% de doenças cardiovasculares em quem fez uso de ômega 3.
Se existir alguma patologia, se existir alguma tendência familiar maior, está indicado o uso de doses maiores de ômega 3, chegando a 2 a 4 gramas. O estudo, principalmente nos casos de prevenção secundária. Então, o paciente já teve algum problema cardíaco, já teve um infarto ou teve uma angina. Então, para prevenção de ter um segundo evento, pode ser fatal, então se usa doses um pouco mais altas de ômega 3, de 2 a 4 gramas diário. Importante do ômega 3 é o seu uso ser feito numa refeição rica em gordura. Então não tome o ômega 3 em jejum, tome o ômega 3 sempre depois do almoço e do jantar, que vai aumentar em até 3 vezes a biodisponibilidade dele. É importante, às vezes, também medir o ômega 3. Né? Agora a gente tem disponível no Brasil um teste em que qualquer pessoa pode acessar esse teste num site e fazer esse teste em casa, que é um teste que mede o índice de ômega 3. Então, esse índice de ômega 3, sabe-se que ele mede a proporção de ômega 3 na parede das hemácias, e essa proporção de ômega 3 na parede das hemácias faz com que se tenha uma avaliação objetiva da necessidade de ômega 3. Então, no site omega3index.com.br, as pessoas vão poder agora acessar a sua necessidade de ômega 3, o quanto estão carentes de ômega 3. Importante lembrar que as pessoas veganas têm uma carência maior de ômega 3, porque o ácido linolênico não consegue se transformar em EPA e DEA de forma suficiente, e os trabalhos mostram que as pessoas veganas têm índices mais baixos de ômega 3. Então, é um nutriente essencial, é importante que tenhamos, para otimizar a nossa nutrição, todo mundo fazer o uso de ou uma alimentação rica em peixes de águas frias ou o uso de suplementos biorais. Existem várias situações em que tem que se otimizar a dose do ômega 3, como, por exemplo, durante a gestação. Na gestação, o corpo está sendo construído, e o ômega 3 ele é constituinte da membrana lipoproteica de todas as células. O cérebro também está sendo constituído, né? 50% da gordura do cérebro é ômega 3. Então, as necessidades de ômega 3 durante a gestação são enormes, principalmente no terceiro trimestre. Geralmente eu indico uma suplementação numa dose baixa no primeiro semestre, uma dose maior no primeiro trimestre, uma dose maior no segundo trimestre, e no terceiro trimestre continuar com a ingesta de ômega 3 associado a uma suplementação de DHA, que é um ômega 3 específico para a construção do cérebro. A gente sabe que o cérebro tem todo um processo de formação e multiplicação celular intensa no terceiro trimestre, então a necessidade de ômega 3 no terceiro trimestre é maior. Então, para as gestantes, né, é muito importante, depois na amamentação também, o consumo de doses até um pouco mais elevadas de ômega 3. Então, cardíacos, gestantes, daí nós temos depois uma série de outras patologias que têm mostrado o benefício do ômega 3, como, por exemplo, depressão, em que o EPA está relacionado com a liberação dos neurotransmissores e o DHA está relacionado com os receptores dos neurotransmissores. Então, a importância para a fisiologia, para o funcionamento adequado do cérebro, de doses adequadas de ômega 3. Existem outras patologias inflamatórias que doses altas de ômega 3 também podem ser usadas, doenças inflamatórias em que doses de 4 a 8 gramas vão ter um efeito como anti-inflamatório. Então, o ômega 3 é uma substância, uma das substâncias, é a quinta substância mais estudada na história da medicina, depois da penicilina, depois da aspirina, depois da prednisona. Ela empata junto com ácido fólico, sendo uma substância muito estudada. Então tem muita base já científica indicando e recomendando o uso do ômega 3 como preventivo e como tratamento. A carga tóxica é um conceito da bioacumulação de toxinas que vai acontecer no corpo
pode acontecer no corpo devido a uma exposição de alimentos ou ambientes ou ar contaminados, né? Antigamente tinha-se o conceito de intoxicação dose dependente. Então, o que precisa para intoxicar uma pessoa? Então, precisa de uma dose tal para daí ser tóxico uma substância. Então, o que tivesse abaixo dessa dose escrita na literatura, na toxicologia, como sendo a dose tóxica, era considerado não tóxico. No entanto, o que foi se descobrindo é que essas pequenas doses, essas microdoses de toxinas, elas podem se tornar cumulativas e somatórias. Então, existem trabalhos, por exemplo, que uma microintoxicação de chumbo não faz mal, mas se você junto tem uma microintoxicação de chumbo com mercúrio, você tem um efeito cinético das duas intoxicações e passa a fazer mal, mesmo que esteja abaixo do limiar de toxicidade. Então, o conceito de carga tóxica é muito importante de se ter, porque ele consegue explicar um aumento de uma série de patologias que a gente vê hoje na vida moderna e não entende, como que estamos tendo tanto autismo, tanto câncer, tanta doença autoimune, tantas doenças endocrinológicas, como problemas endometriose, síndrome de ovário policístico, que são consequências de uma intoxicação lenta, leve e crônica, né? Causando um estresse no corpo que sai da homeostase, sai do equilíbrio, devido a esse pequeno estresse crônico, né? Então, a carga tóxica pode ser de origem alimentar, pode ser de origem ambiental e também pode ser de origem dos cosméticos. É muito importante a gente entender que a gente pode absorver até 2 quilos de substâncias químicas através dos cosméticos por ano. E se você não está atento à composição dos cosméticos, você pode estar se expondo a uma grande quantidade de carga tóxica através dos cosméticos e dos produtos de limpeza de uso diário. É muito importante entender a carga tóxica, cuidar com a sua alimentação, cuidar com a parte ambiental de, por exemplo, micotoxinas, fungos em paredes, ou mesmo a poluição ambiental, mas também pensar na carga tóxica dos cosméticos, que é algo que tem uma consequência de longo prazo, principalmente para a mulher, porque ele trabalha na disrupção, muito dos efeitos da carga tóxica dos cosméticos, elas são sobre os disruptores endócrinos, quer dizer, eles interferem no funcionamento harmônico dos hormônios, tá? Então, a carga tóxica é a pequena acumulação contínua de pequenas doses. Todos os testes toxicológicos são feitos com uma única substância, testando o efeito dessa substância de forma isolada. E o que nós confrontamos hoje é a questão da soma de pequenas quantidades de muitas substâncias. Qualquer cosmético simples tem 50 ingredientes, pequenas quantidades de 50 ingredientes. Então, hoje já existem aplicativos que você consegue usar, como o mais famoso dele é o que chama de Think Dirty, que tem nas lojas de aplicativos, que você escaneia no QR Code ou no código de barra do cosmético e ele já vai indicar para você o que é tóxico, o que é que não é tóxico. Existem outros aplicativos, é só botar nas lojas de aplicativos toxicidade, cosméticos, que você vai ver as opções de aplicativos que hoje temos para isso. Então, o importante é a conscientização dessa toxicidade crônica subclínica. Então, quando a doença se torna clínica, ela já está na fase final, já está em crise. Esse terreno já foi sobrecarregado de forma contínua por esse estresse químico e daí, no final, é que a gente vai ter a manifestação da doença. A conscientização da carga tóxica é importante no sentido preventivo, no sentido de nós mudarmos esse processo de adoecimento cada vez maior no mundo tóxico que nós estamos vivendo. Por isso é muito importante a divulgação desse tema.